pés do Senhor, Ele nos ajuda, nos dá força, nos dá a sua graça bendita. Efésios capítulo de número 5 e versículo 18. É um texto bem conhecido. Ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ele faz aqui uma comparação, porém fazendo um contraponto. Ele disse: não vos embriagueis com o vinho. As pessoas muitas vezes gostam de se encher de vinho, de bebida, e quando as pessoas se enchem dessas coisas, uma coisa é certa: contenda, miséria, desastres, desavenças, mortes e tantas outras coisas acontecem quando o indivíduo se enche de alguma bebida que não é benéfica para o seu corpo, que tira o controle da sua mente, que faz com que ele se desequilibre emocionalmente e perca até os seus reflexos. Porém, o apóstolo Paulo, fazendo um contraponto, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. A mulher viúva que os cobradores, os credores chegaram na sua casa e ela não tinha o dinheiro para quitar aquela dívida, e a lei dizia que quando alguém devesse alguma coisa e não pudesse quitá-la, os seus filhos eram entregues, homens, para trabalhar até que a dívida fosse quitada. Mas ela teve uma ideia, ela não se abateu, ela não se desesperou, ela correu até onde estava o profeta Eliseu. E ela testemunhava do seu marido e disse: olha, tu sabes que o meu marido era o servo do Senhor. Glória a Deus. Mas acontece que ele morreu e não deixou nada de reserva, e nós estamos com uma dívida lá e não temos como pagar, e o credor veio buscar os nossos filhos, ou os meus filhos. Aleluia. Aquela mulher, ela pensava que talvez Eliseu pudesse fazer alguma coisa. Afinal de contas, havia podia haver uma reserva, já que Eliseu tinha quem comandava, vamos dizer assim, o rancho de profetas, ensinava, e tinha muitos profetas, e certamente tinha alguma coisa em caixa para ajudar. Mas ele disse: o que é que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus. E então Eliseu olhou para ela e disse: olha, você vai fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma receita para você produzir dinheiro, um empreendimento para você ter um lucro, certo?
que vai lhe ajudar, que vai resolver esse problema. Vá para casa, pega esse pouquinho de azeite lá na botija, peça aos seus vizinhos, vizinhas, vasilhas vazias, quanto você puder. Não tinha limite. Se tivesse 1000 vasilhas na vizinhança, ela pegaria. Assim a vizinha pudesse emprestar, né? E ela fez isso. Pediu seus filhos que pegassem as vasilhas emprestadas, e ela entrou no quarto, fechou a porta, e com aquele pouquinho de azeite, eu fico imaginando a surpresa daquela mulher, dos filhos, pegar aquela botija, aquele vasozinho de azeite, com bem pouquinho azeite, e derramar na vasilha, e o azeite não se acabava, até encher, e separava, traz outra vasilha, enchia e separava, vai assim, foi fazendo assim, enchendo e separando os vasos cheios de azeite. E aí ela disse: traz mais uma vasilha. E os filhos disseram: olha, acabaram-se as vasilhas. A vizinhança, o que tinha de vasilha, eles já emprestaram tudo, não tem mais vasilha para a gente pegar emprestado, não. Acabaram-se as vasilhas. Também quando acabou a vasilha, também acabou, cessou de derramar o azeite. E de uma vez cheias aquelas vasilhas, certamente eram muitas, ela voltou para o profeta e disse: pronto, fiz como o Senhor me mandou, está lá as vasilhas tudo cheias de azeite, e agora o que é que eu faço? Ele disse: vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ela certamente vendeu, porque o azeite naquela época era como gasolina hoje, era dinheiro certo. Não era o mercadoria que ficava boiando, como a gente chama, né? Ficava lá no estoque, não. Quem tinha azeite vendia, era venda certa. E ela vendeu tudo, arrecadou dinheiro, pagou a dívida e ainda ficou dinheiro para viver do resto. Glória seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aí nós precisamos tirar aqui as lições para a nossa vida, né? Glória a Deus. Primeiro, na hora da dificuldade, nós temos que recorrer ao Senhor. Ela não foi pedir dinheiro emprestado para pagar a dívida. Ela não vendeu o que tinha para pagar a dívida, mas ela foi procurar o profeta, consultar o profeta, e foi dada a orientação correta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não perdeu nenhum bem, pelo contrário, multiplicou os bens daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ela teve um lucro em espécie, não fez troca, ela vendeu e com o dinheiro pagou a dívida. Segundo, todo milagre, de certo modo, exige a participação nossa. Porque se a mulher disser assim: eu não creio, o que eu vou fazer? Eu não sou louca. E para cá ela pega uma vasilha que eu tenho lá 2 dedos de azeite, vamos dizer assim. Eu sei que não vai encher uma vasilha. Isso é impossível. Mas não, ela creu, ela pegou a vasilha, ela derramou, foi enchendo. Eu tenho certeza que cada vez que ela enchia uma vasilha, a fé dela aumentava, ela queria mais, ela sabia que esse era multiplicado muito mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Outra coisa que aprendemos aqui, aleluia, é que até a sobra que Deus dá é o suficiente para nós vivermos. Deus não precisa dispensar do seu celeiro tudo que Ele tem para suprir a necessidade dele. Ele manda, a sobra dele é o suficiente para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se da mulher Ciro Fenícia, quando Jesus disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ela disse: Senhor,
come da sobra da mesa do seu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Os farelos, vamos dizer assim, Deus não dá migalha, a gente não dá coisa ruim, não, só dá coisa boa. Mas tem um aspecto humano, certo? A sobra de Deus, o farelo, certo? Que sobra da mesa do Senhor, é o suficiente, meus irmãos, para nós vivermos aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. É muita coisa que sobra e dá para a gente viver. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que aprendemos aqui, que Deus não é desperdiçado. Aleluia. Deus não gosta de desperdício, não. Eu creio, meu Deus. Não gosta mesmo. Aleluia. Quando encheu a última vasilha que não tinha mais, cessou o azeite. Era botando azeite só nas vasilhas que estavam vazias. E o texto que nós lemos hoje diz que, aleluia, que não devemos embriagar com vinho de contenda, mas enchermos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesta noite, as vasilhas estão aqui. Glória seja o nome do Senhor. E só não vai ser cheio a vasilha que estiver emborcada. Mas a vasilha que ela tiver com a boca para cima, aleluia, aberta para receber, aleluia, será cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tem prazer em encher os vasos, Ele quer encher a todos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente precisa saber para que ser cheio do Espírito Santo. Não é para ficar vaidoso nem vaidoso. Não é para falar em línguas. Já eu sei falar línguas. As línguas que eu falo pelo Espírito Santo são lindas. Ninguém tem igual. Não é para essa vaidade. Não, Senhor. Não. Existe um porquê de ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós podemos dizer que é para nós testificarmos melhor de Jesus. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele testifica com mais poder, com mais ousadia, com mais alegria, com mais satisfação, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Aleluia. Quando os discípulos de Jesus morreu, certo? Começou assim, aquela coisa ficar, aquele clima ficou difícil. Os crentes eram tudo escondido, com medo de serem presos. Mas depois do dia de Pentecostes, os discípulos saíram ousadamente pregando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, falando, testemunhando da bondade de Deus, do poder de Deus na sua vida. Glória seja dada o nome do Senhor, porque o Espírito Santo deu a eles ousadia, poder e alegria para falar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você recebe, quando você é cheio do Espírito, é para testemunhar melhor de Jesus. Um certo pastor da igreja tradicional, ele, numa certa pregação, disse à sua igreja: vocês falam mal dos pentecostais, eles não são pentecostais. Mas acontece que os pentecostais saem de dentro das quatro paredes, vai evangelizar, cheio do Espírito Santo, enche as igrejas pregando, anunciando o Evangelho. E vocês querem ficar somente dentro das quatro paredes e quer que Deus enche a casa. Então, os pentecostais, eles são cheios do Espírito Santo, e esse ser cheio do Espírito impulsiona eles a levar o Evangelho com mais poder e ganhar almas para o Senhor Jesus. É verdade. Glória seja dada o nome de Jesus. Para que ser cheio do Espírito Santo?
para sermos ou estarmos prontos para sofrer. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele vai ter dificuldade. Na hora da provação, na hora do sofrimento, ele quer correr. Mas se ele estiver cheio do Espírito, aleluia, ele enfrenta, ele faz feito a água. Quanto mais tempestade, mas ele vai voando para cima. Ele vai, aleluia, depositando a sua confiança na altura. Ele voa, aleluia, para as alturas, para ficar debaixo da proteção divina. Aleluia, no esconderijo do Altíssimo, cheio do Espírito Santo. Aleluia, cheio de fé. Ele vai vencendo. Aleluia. Atos capítulo de número 4, versículo 1 a 18. Atos. Glória seja dada no nome de Jesus. Deus não dá o Espírito Santo sem nenhuma finalidade, não é somente, não é uma questão que fosse um lazer. Não, Senhor. Tem propósito, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Versículo número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E por causa disso, os discípulos foram perseguidos, foram açoitados, e depois soltaram eles. Disseram: agora tem uma coisa, vocês não falem mais desse nome. Mas os discípulos, cheios do Espírito Santo, mais importa obedecer a Deus e aos homens, e começaram a pregar, apesar do sofrimento, mas eles estavam cheios do Espírito Santo e tinha força para pregar, e para eles não importava, ainda que fossem presos e mortos, mas eles tinham prazer. Mas por que eles tinham prazer de pregar? Com ousadia, desafiando até as autoridades, desafiando o sofrimento e a própria morte, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo para melhor glorificar a Deus. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, quando ele começa a glorificar a Deus, até os outros que não são cheios ficam espantados. Fica olhando assim: que é isso? Meu Jesus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Mas a gente não deve se espantar, não. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele começa a falar em línguas. Ele começa, aleluia, a falar de maravilhas em línguas estranhas. Ela começa a falar, aleluia, em outras línguas. Começa a ser cheio de uma maneira tal, aleluia, que diz a palavra do Senhor. Quando a gente glorifica a Deus, naturalmente é uma coisa. Agora, quando a gente está glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, é uma língua que ninguém entende. Nós enaltecemos o nome do Senhor, aleluia. O nome de Jesus é glorificado, e só Ele e Deus sabe, e Ele há de ficar dentro de Deus na glorificação de Deus. O nome do Senhor para todos sempre, porque Ele está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que nós ser cheios do Espírito Santo? Para termos uma vida de
gozo, de alegria. Aleluia. Um dos nove, ou das nove facetas, o fruto do Espírito é um fruto, não é os frutos, não, é o fruto, certo? E ele tem 7 facetas, é como se fosse uma laranja. Aqueles bagos da laranja, cada um daquele é uma faceta que forma um fruto. E um desses bagos, do fruto do Espírito, é gozo, é alegria. Aleluia. Mesmo sofrendo, mesmo passando por luta, mas o crente que é cheio do Espírito Santo, quando ele dobra o joelho, ele sente um gozo. É o gozo do Espírito Santo. Não porque alguém disse uma piada engraçada, ou porque ele está rindo com alguma coisa, não. Ele tem um gozo, alegria, satisfação, aleluia, o Espírito Santo na vida dele, mesmo no meio da tribulação, porque, aleluia, é uma faceta do fruto do Espírito. A alegria, louvado seja o nome do Senhor, está dentro dele, porque o Espírito Santo, aleluia, que lhe encheu, ele com alegria serve a Deus. Paulo estava lá na prisão, era muito tempo para ficar de cabeça baixa, triste. Nós estávamos pregando a palavra, era para estar ali, tanto bandido solto, e a gente pregando a palavra, Deus permite que ele seja preso num lugar desse, açoitado. Não, meia-noite, Paulo e Silas começaram a fazer o quê? Cantar e orar. Cantar e orar. Orar e cantar. Cantar e orar. Orar e cantar. Aleluia. E de repente, aleluia, sem eles esperarem que Deus estava recebendo aquele louvor chegou lá na presença do Senhor. Aleluia. E quando aquele louvor chegou na presença do Senhor, Deus, ele não suportou mais. Aleluia. Eu vou dar resposta aos meus servos. Eles estão alegres lá, no meio do sofrimento, eles estão alegres. Então, vou dar a resposta. Mandou um terremoto que abalou a prisão, abriu-se as portas da prisão, louvado seja o nome do Senhor, como resposta. Aleluia. Alegria no meio do sofrimento, louvado seja o nome. Será que ele é capaz de ficar alegre no meio do sofrimento? Paulo passou um sofrimento terrível, mas ele escreveu uma carta, a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. Você vai encontrar várias vezes naquela carta alegrai-vos, regozijai-vos. Não fala de tristeza, não. Ele preso escreveu a carta, mas era só falando de alegria. Será que ele tinha motivo para isso? Aleluia. Ele tinha o gozo do Espírito Santo mesmo preso. Ele sentia a presença do Senhor. Enquanto muita gente estava solto, estava preso, triste, estava sem paz, sem esperança, sem Deus. Mas ele estava preso, mas estava solto, espiritualmente, cheio do Espírito Santo. Por isso ele podia falar para os irmãos: regozijai-vos no Senhor. Outra vez por mim, fiquem alegres, fiquem cheios do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem mais ser cheio do Espírito Santo? Para produzir frutos. Para produzir frutos. O crente cheio do Espírito Santo, ele produz frutos para o reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 10 a 11. 10 e 11. É da carta que eu acabei de citar. A carta da alegria. Filipenses 1, 10 e 11. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz. 10 e 11. Diz assim: para que aproveis, ou para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros
e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Enchei-vos do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de quem? De Deus. E olha, observe aí na sequência. E quem, irmãos? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E os irmãos, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O sofrimento de Paulo, mas a sua alegria do Espírito, não desanimando, não contagiando os irmãos com tristeza. Essa notícia, quando chegou nos ouvidos dos irmãos, o que foi que os irmãos fizeram? Baseado exatamente na alegria de Paulo e na maneira como ele pregava, não desistindo, mas insistindo, permanecendo alegre no Senhor, eles passaram a falar com mais ousadia a palavra do Senhor, com alegria, com força, aleluia, inspirado na alegria e na satisfação do apóstolo São Paulo, e mesmo sendo preso, mas estava dando fruto, aleluia, pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por último, sermos cheios para sermos bons obreiros de Cristo. Aleluia, Deus. Se o obreiro ele quer ser abençoado, ele tem que buscar. Aliás, é uma norma da Igreja Assembleia de Deus. Os obreiros, principalmente do ministério, os que são os consagrados, e é bom que dirigente de oração principalmente, quem dirige trabalho de oração, ser batizado com o Espírito Santo. Mas diácono, presbítero, evangelista e pastor é norma da Assembleia de Deus. Tem que ser cheio, tem que ser batizado com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo vai dar capacitação para ele fazer a obra melhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para poder compreender a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Ele, quando for ver os irmãos cheios do Espírito Santo, ele vai se alegrar também, louvado seja o nome do Senhor. Ele está para que todos sejam cheios do Espírito Santo. No dia do Pentecostes, é interessante. Nas nossas reuniões, às vezes, se batiza 1, 2, 3, quando batiza 10, 20, já é um negócio fenomenal. Mas, todas as vezes que o Espírito Santo desceu sobre um lugar, todos foram cheios. A começar no Pentecostes, quase 120 pessoas sentadas, estavam sentadas no salão, buscando, porque Jesus disse que ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles foram para o salão e ficaram orando para Jesus passar com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, diz que eles estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo. É a vontade de Deus. Lá na casa de Cornélio, da mesma forma, não foi só Cornélio, a mulher dele e alguém, mas os que estavam lá. Cornélio teve a atitude de não somente convidar sua família, mas também os amigos e vizinhos para ouvir, aleluia, o que Pedro ia dizer. E diz: quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram língua como os apóstolos falaram, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Voltando para a mulher, enquanto tinha vasilhas vazias, foram cheias. Aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que não é batizado com o Espírito Santo, aleluia. Você é uma vasilha que está pronta para receber, aleluia, a virtude e o poder do Espírito Santo nesta noite, louvado seja o nome do Senhor.